Para mim é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, podendo testemunhar, contar a minha história de vida para toda essa nação quadrangular, uma nação abençoada. O meu ministério começa na cidade de Bauru, em 1969. Em Bauru, ainda adolescente, as portas da minha casa elas foram abertas para que a bandeira quadrangular, a mensagem quadrangular, adentrasse dentro do meu lar. E ali houve uma transformação dentro da minha casa. Uma família que era escravizada pelos problemas, pelos vícios, problemas espirituais, financeiros. E quando a mensagem de Jesus, através de um pastor quadrangular, entrou dentro da minha casa, tudo se transformou. A minha família ali foi liberta por Jesus e a partir daquele momento nós nos inserimos nessa igreja e até hoje estamos trabalhando com afinco nessa igreja tão amada que é a Quadrangular. Meu pai, ele hoje falecido, minha mãe falecida, sempre foram pessoas que mesmo antes de serem evangélicas foram tementes a Deus. Sempre nos levaram a ter uma conduta, uma ética, um caráter que nada nos desabonasse. Então, a minha família sempre teve essa tranquilidade. Embora não conhecendo o Evangelho, mas nós estávamos vivendo assim dentro de uma família abençoada por Deus. Quando nós já saímos da adolescência para entrarmos na juventude, nós, já que aceitamos a Jesus, nós tivemos as portas da nossa casa abertas para ser uma igreja do Evangelho Quadrangular. Nós não tínhamos tantas igrejas na cidade de Bauru. Até então nós tínhamos a igreja que chamamos de igreja sede da Rua Marcondes Salgado, e depois tínhamos a igreja da Comendador Leite, tínhamos outra igreja no Jardim América. Então não tínhamos tantas igrejas. Então o nosso lar, a nossa casa se abriu para ser uma igreja, e ali nós tínhamos coral, nós tínhamos grupo de mocidade, nós tínhamos grupo de homens. Então todos os dias ou vários dias da semana tínhamos culto, um grande número de pessoas estava ali na minha casa. E ali, a partir daquele momento, daquele tempo que vivíamos, já começou a despertar no coração da minha família, embora eu ainda adolescente, mas dos meus irmãos, minhas irmãs, o desejo de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. E aí passaram-se alguns anos e fui levado a ser auxiliar de alguns pastores em Bauru, na igreja sede, na igreja que nós temos ainda na Vila Industrial, uma grande igreja, uma igreja abençoada. E ali já despertou o desejo de ingressar no ministério, onde fui elevado a obreiro. E aí começamos, a partir daí, a construir a nossa igreja na cidade de Bauru. Tínhamos um terreno ali na Rua Bernardino de Campos, até uma história muito bonita, uma história de desafios, mas uma história onde a gente pôde ver o agir de Deus no trabalho, no nosso ministério, e começamos ali num lugar que até então não tínhamos nada, não tínhamos nenhum recurso, não tinha nenhuma infraestrutura. Nós começamos a construir a igreja e começamos do nada e estávamos até então em um salão muito pequeno na Rua Ângelo de Moraes, e ali um grande número de pessoas naquele salão pequeno começou a se comprimir. Então foi aonde começamos a construir a nossa igreja. Tínhamos um terreno comprado até então pela igreja que eu era auxiliar ali da Vila Industrial. Começamos a construir uma igreja que hoje é uma igreja que está num lugar de referência. Hoje ali está estabelecida uma igreja no lugar que tem toda a estrutura, uma igreja que tem uma referência naquele local.
e começamos a desenvolver ali o nosso ministério. E depois de algum tempo, depois da igreja construída, depois de a igreja pronta, ali eu tive a oportunidade de apresentar crianças de pais que eram membros da igreja. Depois casei esta mesma criança que eu apresentei. Então tivemos uma história assim muito importante, muito bonita ali. E Deus sempre agindo, Deus sempre operando, Deus sempre nos dando graça, nos dando força, nos dando sabedoria para trabalhar naquele local. Recebemos o chamado, o convite, levo até uma palavra de gratidão ao Conselho Nacional, ao pastor Mário, que me deu a oportunidade de ir para Fernandópolis para assumir a superintendência daquela região. Ali trabalhamos por praticamente 7 anos, construímos algumas igrejas, compramos alguns imóveis e Deus nos abençoou, quase 7 anos ali, fazendo a obra de Deus. Aí surgiu a oportunidade de uma permuta com o pastor que estava aqui em Carapicuíba e nós viemos para cá para assumir a superintendência de Carapicuíba e a região, onde Deus está abençoando, Deus está assim nos dando a oportunidade de viver um tempo de muita alegria, de muita paz, não somente na igreja local, mas também nas igrejas da região. Os pastores felizes, os pastores se interagindo com a igreja sede. Então vivemos um tempo de muita alegria, de muita paz. A minha família é uma família abençoada. Tenho um casal de filhos, a Juliana, o Jonatas. Juliana é pastora, esposa do pastor Meri, aqui em Carapicuíba mesmo, no bairro São Daniel. E o meu filho Jonatas, casado também, tem 2 netinhas, uma netinha, um netinho agora com praticamente 2 meses de vida, que estão na Igreja do Evangelho Quadrangular. O Jonatas, músico da igreja, a Juliana, pastora, e graças a Deus a família toda está na presença de Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sempre agradeço a Deus porque Deus faz as coisas tudo certo. Eu ainda adolescente trabalhava como auxiliar lá na igreja em Bauru, até então igreja sede, lá na Rua Marcondes Salgado. Eu sou um privilegiado porque sou da terra do presidente, Só não tive a oportunidade de conviver ali com o nosso presidente, porque quando eu cheguei ele estava saindo para o ministério. Então, mas conhecemos a família dele, A gente tinha assim tivemos a oportunidade assim de viver até então um tempo muito bom ali. E eu comecei a trabalhar como auxiliar na igreja sede. Era um trabalho muito forte que nós auxiliávamos o pastor até então, que estava lá nas tardes da bênção, Ali nós, eu me recordo, numa sala que tinha atrás do templo, tinha um cabide lá com vários palitozinhos, Porque nós tínhamos que auxiliar o pastor lá e era muita gente, nós expulsávamos demônios, Era manifestação de cura, de milagre. Então nós tínhamos que vestir aquele palitozinho para poder estar no meio do povo orando. Então ali nós trabalhávamos e a mãe da minha esposa era diaconisa. Era diaconisa na igreja sede, a dona Alice. E a minha esposa ia com ela para os cultos da tarde da benção. Então eu nem imaginava que ali na galeria estava, alguém olhando para mim e depois de algum tempo ia ser minha esposa. Então essa foi a história do nosso começo de relacionamento. E daí firmou-se, aqueles contatos, aquele conhecimento, até que viemos a casar. Estamos casados já há 40 anos. E graças a Deus, um casamento abençoado, uma família abençoada que Deus tem nos dado. A mídia tem que estar presente dentro da igreja. Hoje a igreja tem que, principalmente, levar informação para fora das 4 paredes. E todos os domingos a gente, não de uma forma tão profissional que nós não temos essa condição ainda, mas a gente procura levar o nosso culto do começo ao fim, e muitas pessoas através do Facebook têm se interagido,
tem pedido oração, tem sido abençoada e, mais importante, tem conhecido a nossa igreja. Pessoas que não são evangélicas têm conhecido a nossa igreja e tem até alguns vindo para a igreja através de um programa que eles assistiram no domingo à noite. Os momentos marcantes do nosso ministério, embora são muitos, né? Porque ministério, você sabe que é de desafios, é de conquista. Um dos momentos mais marcantes do meu ministério foi quando, no início, nós estávamos na construção da nossa igreja. Porque ali nós víamos na construção Deus operando, Deus realizando milagre, Deus assim multiplicando as coisas, porque até então nós não tínhamos uma arrecadação financeira que nos daria um suporte tranquilo para construirmos um templo daquele que nós pudemos construir. Então, hoje eu vejo o quanto Deus, quando está no propósito, quando o pastor se coloca na direção de Deus para fazer a obra, Deus opera. Então ali eu via Deus agindo, Deus multiplicando, Deus abençoando, Deus, até em muitas oportunidades eu tenho o prazer de dizer, a alegria de dizer que eu sou grato a Deus porque eu via Deus multiplicar os materiais de construção. Via Deus multiplicar os materiais. Porque assim nós não enxergávamos a olho natural condições financeiras para ter tudo aquilo, ou fazer tudo aquilo que nós conseguimos fazer naquela igreja. Então eu via Deus agindo, Deus operando. E isso eu agradeço a Deus porque hoje a gente pode ver lá uma igreja totalmente construída, uma igreja abençoada. Um dos momentos que marcou mais a minha vida foi quando eu tive a oportunidade de receber aqui na Praça Olavo Bilac, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a unção de um grande homem de Deus chamado Faulkner. Então aquilo marcou a minha vida. E aquilo eu recebi uma unção naquele momento que despertou em mim o desejo muito mais de fazer a obra de Deus e trabalhar para esse ministério. Eu me dirijo a todos os colegas de ministério agora, pastores, pastoras, agradecendo a Deus por fazer parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, ter como presidente um homem abençoado, nosso pastor Mário de Oliveira, também o nosso presidente estadual, pastor Toninho, que tem sido homens de referência na nossa vida, no nosso ministério. E eu quero dizer a você, como eu durante todo o meu ministério me coloquei nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus, vivendo desafios, e em todos eles Deus abençoando, em todos eles Deus nos aprovando. Então você que está me ouvindo agora, você obreiro, você aspirante, se coloque nas mãos de Deus, deixa Deus agir através da tua vida. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Você pode ouvir aí o meu testemunho de vida, o meu testemunho de construção do templo, então que você possa se colocar mesmo à disposição e Deus vai te abençoar. Eu louvo a Deus por estar nesta igreja há 50 anos. Me batizei, passei pelas águas do batismo com 12 anos de idade no Ribeirão Grande, lá em Bauru, e até hoje eu e a minha família servimos a Deus neste ministério glorioso. Um prazer receber o superintendente da região de Carapicuíba, reverendo Gilmar de Souza, que dedica sua vida ao Ministério Quadrangular e ao crescimento do reino. No Minha Vida, Minha História da próxima semana, conheça a história do superintendente reverendo Adenir Leones. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.